Bom dia. Bom dia. Nós vamos ouvir agora a Diana, a doutora Diana, que ela é técnica da Secretaria de Ação do Trabalho e Ação Social e faz parte da coordenação do Programa Estadual de Qualificação. Portanto, nós vamos passar agora o microfone para a doutora Diana Coelho Paz de Moraes. Obrigada. Bom dia, gente. Eu estou aqui em nome da doutora Fátima Lourenço, que é a coordenadora do PEC no estado do Ceará. E gostaria de agradecer a PAI pelo convite. A gente vai fazer uma rápida exposição, aí depois a gente abre para a gente conversar, tá? Para esclarecer as dúvidas que vocês têm a respeito do curso. Tem o seu papel com bastante eficácia, atendendo às demandas do mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho sofreu mudança acelerada. A educação não teve condições de acompanhar, promovendo essa eficácia da mesma forma que era anteriormente. Então, desta forma, uma forma de resgatar a educação profissional para atender o novo perfil dos trabalhadores do mercado de trabalho, foi criado o Planfor. Tá? O Planfor é financiado pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Fundo de Amparo ao Trabalhador ele é feito através da contribuição na folha do trabalhador, através do PIS. Ele é administrado pelo CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do FAT, que tem uma composição tripartite, formada de trabalhadores, representantes do governo e representantes de empresas. Tá? A segunda transparência é a respeito do objetivo do Planfor. O objetivo do Planfor é articular, mobilizar, otimizar a capacidade, competência e recursos disponíveis para a educação profissional no país, desenvolvendo e fortalecendo uma rede nacional de agências públicas e privadas que possa qualificar e requalificar pelo menos 20% da terra ao ano. Tem que ser para pessoas maiores de 14 anos, não é permitido pessoas menos de 14 anos, tá? Promovendo assim a sua empregabilidade. Esses 20% que a gente chama, essa articulação vai ser não só através do financiamento do FAT. O FAT, para esse ano, eles estão propondo que a rede de educação profissional, tá? Que são todas as entidades que promovem educação profissional, também contribuam com a sua parcela, tá? Participando no total de 20% da terra. A estratégia de ação dele é através do PEC. As unidades federativas, ou seja, os estados, eles participam desse Planfor através do Plano Estadual de Qualificação. E que muitos estados também não têm o nome de PEC, eles colocam a denominação que atende a sua realidade, tá? O que ele representa para o Estado? O Estado do Ceará absorveu esse plano também dentro do seu programa estruturante de governo, tá? Que promove a parte social, política, econômica e outros aspectos na formação do homem e também para o desenvolvimento do Estado. E quem está coordenando isso para o Estado são todos os estados. Esse programa ele é coordenado pela Secretaria de Trabalho. Todo o Estado, quem coordena é a Secretaria de Trabalho, com apoio do Conselho Estadual do Trabalho, que é o SET. Quem pode executar esse plano? Esse plano ele pode ser executado pelo Sistema S, ou seja, SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, SEBRAE, pelas escolas técnicas, pelas universidades, pelas ONGs, pelas empresas, sindicatos de trabalhadores, empresas e organizações patronais, ensino profissional livre e privado, enfim, todas as organizações que promovem educação profissional e que atendem os pré-requisitos para participar desse plano. Como é que eles devem atuar?
eles devem atuar de acordo com o Planfor, tá? Porque quem dá as diretrizes todas, inclusive, constantemente são mandadas diretrizes para a gente poder ir se atualizando e funcionando de uma forma, tipo assim, integrada com os outros planos. De acordo com o Planfor, as entidades de educação profissional deverão ofertar qualificação profissional vinculada a demandas de trabalho, observando a mudança, flexibilidade e polivalência do trabalhador cobradas pelo setor produtivo. Tá? Isso é muito importante. Quando as entidades apresentam a sua oferta de educação profissional, elas devem ter principalmente um foco na demanda, porque senão a gente acaba também qualificando por qualificar, sem ter a sintonia com a realidade, com o mercado de trabalho. Tá? Qual a abrangência? Deve abranger todos os municípios do Estado, principalmente os municípios que compõem o programa Comunidade Solidária. Qual a clientela que o PEC atende, tá? Através do programa. Esse ano, isso aí também é uma novidade desse plano para esse ano. Vai ser prioritariamente, vai ser a clientela de pessoas desempregadas, tá? Pessoas que estão recebendo seguro-desemprego, pessoas candidatas ao primeiro emprego, depois pequenos e micros produtores, pessoas sob risco de perda de emprego, devido à modernização, à reestruturação produtiva. Muita gente está na iminência de perder emprego, né? E precisam ser qualificadas para continuar no mercado de trabalho. E os trabalhadores autônomos, que é uma das grandes tendências do mercado atual de trabalho. Aí tem a clientela preferencial. Essa clientela preferencial deverá ser encaixada dentro da clientela prioritária. Tem alguns critérios que, inclusive, são critérios que muitas vezes proporcionam a exclusão desse trabalhador, dessa pessoa, né, da sociedade. Então, escolaridade inferior ao primeiro grau. É estimulado muito que as entidades ofereçam qualificação profissional que dê a continuidade de estudo, alfabetismo, interligada com a educação profissional propriamente dita, tá? Porque a gente sabe que um dos grandes problemas que tem o nosso trabalhador hoje em dia é a falta de escolaridade, que foi uma coisa esquecida e que hoje em dia nós estamos vivendo numa sociedade de conhecimento e que não tem a escolaridade suficiente, praticamente já está excluído desse mercado de trabalho. Então eles têm que ter uma força muito grande para elevar a escolaridade do nosso trabalhador. Mulheres, chefes de família, jovens de 14 a 24 anos, que é tal coisa, não tem experiência, também é um critério básico também para entrar em mercado de trabalho. Quando a pessoa não tem experiência, eles preferem as pessoas que têm experiência, né? Isso é lógico, a gente nota no nosso dia a dia isso. Então, o jovem também é uma pessoa que está sendo excluída do mercado de trabalho, apesar daí ser onde se concentra a população que tem a maior escolaridade, geralmente são jovens, tá? Pessoas com necessidades especiais são pessoas que têm deficiências mentais, físicas, auditivas, motoras. Localização. A área metropolitana, principalmente os municípios que também pertencem à comunidade solidária. Isso já foi até falado anteriormente, mas a gente está tudo para reforçar. A estratégia de execução. Os PECs, eles têm 2 tipos de atividade, tá? É a qualificação propriamente dita, que antigamente a gente estava chamando de treinamento, hoje preferencialmente a gente chama de qualificação, capacitação profissional, e também os projetos especiais, que eles complementam essas qualificações através de pesquisas, divulgações, estudos, eventos, tudo o que se pode fazer a fim de promover esse tema, tá? Bem, olha, é isso. Agora eu gostaria de deixar aberto, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, para a gente conversar. Tem muitas instituições que trabalham com deficiência que nunca fizeram o projeto do PEC. Como elas devem fazer? Além do projeto, depois que faz o projeto, a quem encaminha, como elas devem proceder? Primeiramente,
O formato desse projeto é um projeto padrão, aquele normalmente que a gente apresenta por aí, que tem justificativo, objetivo, metodologia, tá? Recursos financeiros. Aí vocês anexam numa planilha a proposta de cursos que tem, treinamentos que são as qualificações, com as devidas cargas horárias, tá? O custo por cada curso. Aí vocês determinam a clientela. A gente está indicando também que tem ações complementares, como encaminhamento para mercado de trabalho, tá? De que forma que vocês podem caminhar? Orientação profissional, se vai ser dada orientação profissional também. Estágio é uma outra coisa. Acompanhamento de egressos, avaliação dessa qualificação. Tudo isso são as atividades complementares que também podem contemplar esses projetos. Feito isso, vocês encaminham para a Secretaria de Ação Social, porque nessa época até é uma época bastante favorável, porque nós estamos numa época de planejamento, tá? Do quadrilho 99, 2002, e logo depois partindo para 1999. Então, vocês podem apresentar já a proposta, já estamos recebendo, tá? Agora é importante a sensibilização do mercado, né? Para essa clientela, vocês verificarem direitinho. Como? Ah, sim, a planilha, né? Eu vou falar bem detalhadamente. Tu coloca o nome da qualificação, tá? Quantos treinandos vão ter por turma, quantas turmas vocês vão atender, o total de treinandos daquela qualificação. Não tinha essa condição da gente, né? Não tem um modelo. Não tem um modelo padrão. Inclusive, nós estamos elaborando um documento sobre isso para distribuir para as instituições parceiras. Eu acredito que até o final desse mês a gente já tem. Ano passado, elas receberam no ano passado, conversando com os parceiros, ano passado. Mas na porque ano passado foi feito conversando com parceiros, tá? Esse ano está vindo um bem mais completo e atualizado, né? E provavelmente para o ano virá melhor esse assim, tá? Então até o final de outubro a gente espera já ter esse documento em mãos e poder passar para as entidades parceiras, tá bom? Fala um pouco da legislação, da documentação necessária, porque uma das coisas que impede, né, um pouco o processo para a liberação do recurso é a questão da documentação das entidades. Olha, após apresentar esses projetos, deixa eu ver aqui se eu tenho, porque é uma série de documentos, mas eu acho que eu até trouxe. Após apresentar esse documento, que é esse projeto, isso aí volta para Brasília com uma aprovação. Depois de aprovado em Brasília, ele volta para cá. Os projetos aprovados, eles vão ser feitos contratos aqui com a Secretaria de Ação Social, tá? A gente está requerendo algum documento. Esse aí, pelo menos, são os documentos que eram requeridos nos contratos anteriores. A gente não sabe se esse ano vão ter algumas inovações. Mas, geralmente, a gente pede o estatuto ou regimento da entidade, documentos que comprovam poderes do responsável para assinar pela entidade, CGC atualizado, certidão negativa da Secretaria da Fazenda. Eu copiei isso aqui tudinho, vai estar nesse... Mas eu posso copiar. Nessa orientação que você vai dar, sim, nós gostaríamos que você fosse mais devagar. Tá. Para a pessoa delinear, sim, internalizar nesse... Para ver como vai apresentar a proposta, né? Aí depois... Tá. Tá. Então vocês entenderam aquela parte que é justificativa, objetiva, aquele projeto que vocês já sabem, né? Então vocês podem anexar uma planilha, né? Vamos dizer, essa planilha aí, ela pode ser feita de que forma? Não. Tá. Não, quer anotar para mim? Olha só, vai ser uma planilha em que vocês vão identificar, vocês vão identificar a qualificação, tá? Vamos dizer, curso para confeiteiros de bolo, tá legal? Aí coloca a identificação da qualificação nessa planilha, um quadro. Aí logo em seguida, vocês vão colocar quantas pessoas vão ter para cada turma desse confeiteiro de bolo. Vamos dizer, a gente vai trabalhar com 20 pessoas. Aí, depois desses número de pessoas por turma, vocês vão colocar quantas turmas, né? Vamos dizer, eu quero 3 turmas.
Aí, número de turmas. Aí, depois, multiplicando esses 20 pessoas por essas 3 turmas, dá o total de treinandos, né? Que vai dar 60 treinandos, tá? Que é um outro passo. Aí depois você entra com a carga horária de cada curso, não é carga horária das 3 turmas, não. Vamos dizer que o curso tem 80 horas aulas, então 80 horas aula. Os cursos saem ao mesmo tempo? Oi. Esses cursos saem ao mesmo tempo? Os cursos saem, depois de aprovado, tu apresenta uma proposta. Vamos dizer que tu apresente 20 qualificações, tá? Aí são aprovadas 10. Então, na hora a gente faz o contrato com as 10 e sai. E esse recurso é parcelado. Nem sempre é dado, vamos dizer que tu peça 100 mil. Tu não recebe 100 mil na hora, a gente parcela. Geralmente é um terço. Depende, conforme vem as diretrizes do Ministério da Gente. Aprovados todos de uma vez. Os cursos são todos aprovados. E as parcelas São repassados, parcelados. A carga horária mínima da qualificação. Não tem carga horária mínima e nem tem carga horária máxima, né? Mas geralmente a gente já tem ideia, por exemplo, curso de qualificação, a gente sabe mais ou menos qual é a carga horária desse curso, né? A gente já tem parâmetros para avaliar isso. Aí depois vem o custo, nisso você faz o custo, tá? O custo total, né, nessa planilha. Agora, na justificativa, na apresentação da proposta do projeto de vocês podem detalhar o custo, tá bom? Com alimentação, pagamento de instrutores, mas a gente trabalha custo material didático, tá? Mas a gente trabalha o custo total, a gente avalia o custo total, a gente tira a média que sai por treinando. Tá bom? Olha, pessoal, só complementando, no kit de vocês é o texto 1, tá? Tem o esqueleto todinho de como fazer o projeto. Só complementando para vocês darem uma olhada, ver se já tem dúvida para perguntar para a Diana, tá bom? Diga. Sim. Mas que necessitam de uma aproximação. E não parece que a realidade não vai ser como a gente trabalha. Então seria a questão de implantação da supervisão pública. Seria um trabalho formal, um trabalho mais formal. Sim, a minha questão é a questão do estudo, né? A habilidade. Porque é uma coisa clara. Eles têm uma habilidade para a vocação principal, outro para a palavra. Então, assim, a minha grande dúvida é como fazer essa planilha de acordo com a necessidade dele. Sim, mas aí quem dá essa necessidade, quando não é oferecida pela secretaria, porque também ela faz um levantamento junto à secretaria, mas eu acho que esse caso é bastante específico. Isso aí é um caso da instituição. Vocês vão ter que conhecer cada aprendiz, saber o potencial dele e pedir o curso já de acordo com a capacidade dele. Aí na justificativa vocês apresentam isso, entendeu? Agora é o seguinte, não necessariamente vocês precisam dizer que vão caminhar para tal emprego. De repente eles podem se organizar e ter algum tipo de... isso mesmo, podem fazer. Vocês podem trabalhar, por exemplo, com os familiares desse pessoal, sabe? Por forma de assistência, porque também esse plano ele prevê a melhoria de qualidade de vida do cidadão, tá? É um caso de fazer uma justificativa bem bonita, explicando que vai profissionalizar, que vai dar um potencial maior para ele ter uma independência maior, né? Elevar a autoestima, elevar a qualidade de vida. A gente sabe também que não se restringe somente a eles, né? A gente pode estender até os familiares, isso é muito importante. Questão da metodologia, Diana. Você sabe um pouco de como ele vai trabalhar de metodologia, inclusive com essa metodologia sendo prevista dentro de uma concepção mais atual de educação profissional, né, envolvendo essa identidade. A metodologia do projeto como um todo, né, como é que vai ser desenvolvido o projeto? Do projeto da instituição para solicitar o crédito. Porque cada projeto tem a sua metodologia, né? Sim. A metodologia aplicada. Então, essa metodologia, aí você
não está definindo assim uma coisa bastante distante como era definida anteriormente. Ele é proposto para que seja feito de forma integrada, tá? E não ser dado somente habilidades específicas. A gente tem que estimular bastante as habilidades básicas, né? Eu acho que você já sabe o que são habilidades básicas, você que tem conhecimento, tá? Habilidades básicas, integrada a habilidades específicas e habilidade de gestão. A habilidade de gestão não é aquela somente de gerenciar o seu próprio negócio, mas gerenciar também a sua própria vida, a sua vida profissional, tá? Como é que eles podem gerar aquele produto, vender, o que é que eles podem fazer, o que é que eles não gostam de fazer, esse tipo de coisa, negociar, tá? Vocês gostariam de copiar a documentação? É bom. Documentação. Outra coisa, não existe nenhuma metodologia padrão, tá? Cada um apresenta a metodologia conforme a sua realidade. Inclusive é estimulado, que é preciso apresentar projetos inovadores. Não tem nada assim, aquela coisa padrão. Não, vocês podem inovar, vocês podem arrojar, entendeu? Fazer um grande projeto, inclusive também, que além de promover a estima deles, a qualidade de vida, a produtividade do Estado, a gente promova também o Estado lá fora, apresentar os tipos de projetos que a gente tem, assim, que sirva até de modelo para os outros estados, né? Olha, não tem nada a ver com deficiente, mas deram exemplo de uma experiência fantástica que eu achei no Amapá. Eles estão dando curso para parteiras, né? Não são para médicos, para parteiras. E esses cursos já teve um resultado que foi a diminuição de partos cesarianos no Amapá. Os partos normais estão subindo muito, estão sendo bastante elevados. Isso aí quer dizer uma coisa bastante positiva. Tá aqui. Os documentos, estatuto ou regimento da entidade. Mas isso aí vai ser posteriormente, tá? Enquanto vocês estiverem fazendo projeto, encaminhar o projeto para a gente, isso aí vai demandar algum tempo, até vocês terem uma resposta, não vai ser uma coisa de imediata. Aí dá tempo para vocês providenciarem isso, caso seja aprovado, tá bom, gente? E não vai enviar junto com o projeto, não? Não, isso não vai ser só na hora de fazer, só quando for firmar contrato. Só vai providenciando para já ficar tudo ok, né? Só ficar atento, né, para quando for, caso a proposta for aprovada, né, Já estar tem. atento com essa documentação, até porque não pode providenciar antes, né, porque tem algumas documentações Que elas, dependem. que elas perdem o prazo de validade, né, por exemplo, as certidões negativas e tal, e aí você precisa Mas aí tem umas coisas que encaminhar. podem ser providenciadas, estatuto, né? E já pode deixar para Pode. Mais alguma pergunta? Diana, que é esse Ela vai aí? escrever. Documentos que comprovem o poder do responsável de assinar pela entidade. É o poder do coordenador do projeto? Da pessoa que é responsável que possa assinar. Onde que é que está esse projeto? Lá na Saga de Matilha, Não. É lá na Silva Paulé, 365. Procure o Cine pelo pé. 365, tá? É uma rua que fica atrás da Barão de Estudo. perto do Palácio. Isso, atrás do Palácio. Porque na realidade o Cine não foi extinto. O que foi que aconteceu? O Cine continua ainda na Secretaria de Ação Social, tá? E o Cine, aquele Cine que vocês conheciam, com todos aqueles núcleos de atendimento, tá? Toda aquela infraestrutura, continua existindo. Mas ele passou a ser um prestador de serviço desse Cine. Então ele está agora com o nome de IDT. Tá? Mas a coordenação do Cine continua, o Estado ainda tem, é um programa do governo federal que ainda continua em todo o Brasil, tá bom? Mais alguma pergunta? Através de resoluções, né, o desenvolvimento do PEC, né, do próximo ano, sempre assim, né, do ano posterior. E nós estamos, pela informação da Diana, que ontem mesmo chegou uma resolução que já vai gerar novas informações, né, para o desenvolvimento do PEC 99.
Mas, por enquanto, vocês vão lendo e tendo alguma base desse anterior. Conversando com parceiros e aquele elaboração de projetos. Inclusive, nas últimas páginas desse documento número 1 do kit de vocês, tem, inclusive, assim, lá no final, o plano de curso, né? Aí vem mais ou menos a estrutura dessa planilha que ela colocou aí, metodologia, tá? Tem um negócio super importante que eu acho, que vocês devem sempre estimular na clientela de vocês, que nunca deixem de estudar, tá? Que agora, atualmente, mais do que nunca, é super importante estudar, elevar a escolaridade, fazer curso, se aperfeiçoando cada vez mais, tá? Bem, vocês têm mais alguma coisa para levantar? Acho que é assim. Eu estava só querendo, assim, quando a gente falou para se dar ênfase no relato da metodologia do projeto, é porque através da sua apresentação, da metodologia que você vai trabalhar no projeto, é que vão ser identificados, né, os projetos inovadores, as experiências que podem até ser destaque do programa. E como o Ministério, né, através das secretarias, né, está tentando identificar essas experiências mais inovadoras, né, projetos que se destacam, se diferenciam, né, de uma estrutura de educação profissional tradicional, né, eu acho muito importante que se coloque o desenvolvimento metodológico do projeto. Tá? Certidão de regularidade com INSS. É aqui? Certidão negativa da Secretaria. Só uma curiosidade, porque lá na parte parece que está a experiência do projeto aprovado. Mas, pessoal, o que é que emperra mais? Qual a dificuldade maior quando os projetos chegam lá para não ser aprovados? É os custos muito altos? É falta de documentação posterior? Como é? Não, tem que atender a demanda de mercado de trabalho, tá? Mas, por exemplo, no caso vocês falaram, não tem um mercado definido, né? Então, eu acho que vocês têm que justificar uma efetividade, a gente chama de efetividade social dos projetos de vocês, tá? Qual é a contribuição que vocês podem dar no aspecto social das pessoas que vocês vão atender? Diana, uma outra coisa também, que é colocado como uma dificuldade para a execução do plano, é porque geralmente o recurso chega no Estado, né, lá assim para junho, até julho tem chegado. Então a gente se programa muitas vezes para fazer atividade o ano todo, né, quando na verdade o recurso é liberado pelo próprio Estado em pleno meio do ano. Aí chega no meio do ano e tem que cumprir até dezembro, aí aquele corre. Mas a gente espera que esse ano chegue mais cedo, porque a gente está iniciando um novo quadrilênio, né? A gente acha que lá o Brasil precisa estar melhor estruturado, nós aqui também, a gente vai ter condições de apressar mais isso. Eu só queria saber se tem assim, um prazo estipulado tem uma data, não dá mais para Não tem data ainda, tá? Agora é interessante que vocês entreguem nesse segundo semestre de 98. Porque se chegar muito em cima, ainda deveria até ter fechado já o plano, né, do Estado, aí vocês podem até ficar de fora. Você pode caminhar para o secretário. Olha, onde a gente está localizado, rapidinho. A gente está na Secretaria de Ação Social, dentro da Secretaria de Ação Social tem o programa que é o Cine, tá? E nós fazemos parte do Cine, que aí nós somos o PEC, que eles chamam. PEQ, Plano Estadual de Qualificação, tá? E a pessoa responsável pelo Plano Estadual de Qualificação aqui no Estado é a doutora Fátima Lourenço. Vocês podem também procurar por ela. É Silva Paulo, Secretaria Social, vocês podem falar, né? Não sei se a Secretaria da Ação Social, ela sempre elabora o projeto. Não, a entidade elabora o projeto.
apresenta o projeto lá na Secretaria de Ação Social, que vai ser encaminhado ao PEC, a doutora Fátima Lourenço. Aí a gente avalia, vai até o SET também avalia, tá? E vamos passar pelo SET. Aí volta para a Secretaria, aí os aprovados, a gente faz o plano geral do Estado, é encaminhado para Brasília, de Brasília também é passado, vai ser aprovado ou não, aí retorna. Mas tem que ser assim, né? Porque o recurso que vem de Brasília tem que ser. Sabe onde é ali o Palácio da Abolição? É atrás. Atrás do Palácio da Abolição. Palácio da Abolição levaram um estudo de Secretaria Social, muro de trás. Se não Isso depois. Vocês trabalham todos com a mesma clientela, né? Agora, cada um aqui tem uma entidade diferente. Seria bastante. Eu acho, né? Seria interessante até vocês tentarem se juntar e fazerem um grande programa voltado para essa clientela e cada entidade participando com a sua parte. Eu acho que ganharia mais força, né? No nosso caso, por exemplo, eu e o colega, nós trabalhamos em secretaria do município, né, governador do município. Desde o procedimento, quem saiu, quem na secretaria para assinar. Tem que ter um responsável, né? Um responsável da tua entidade, ou então do teu secretário, né? Vocês são alguma entidade? Ou vocês são da própria... Da própria governo municipal, Certo, então você vai trazer através da prefeitura de Você vocês. pode já pedir treinamento para professor, treinamento para técnico. Não obrigatoriamente tem que ser treinamento só para o portador de deficiência, não. Né? Por exemplo, para as mães, nós tivemos um curso só de mães. Os portadores de deficiência não fizeram, porque é um curso mais específico, que requer uma habilidade maior, mas aquelas mães vão ganhar dinheiro e terminam, claro, que ajudam a família no próprio filho, certo? No caso, quem não trabalha com deficiente, pode pedir para treinar professor, para qualificar professor, instrutor. Isso, pode trabalhar com instrutor, pode trabalhar com familiares, pode trabalhar com comunidade próxima. Certo. É uma distância bem razoável. E se eu for com ela, como é que seria pela distância? Ou seja, depois a gente teria que dividir esse dinheiro, se essa necessidade ela faz dela. Olha, vocês podem inclusive apresentar como se fosse uma só entidade. Você vamos dizer, entidade X e entidade Y, projeto. Aí apresenta o projeto de vocês. Na hora que for feito o reparto do dinheiro, mas também tem a pessoa responsável. Vai ter que ser só uma que vai receber o dinheiro, que vai assinar os documentos. Aí também vocês têm que ver isso. Um andamento não vai emperrar, entendeu? Aí essa pessoa que gasta esse dinheiro na outra entidade, Isso. Tá? A outra entidade poderia ser apresentada como parceira, por exemplo. Uma parceira, mas um compromisso entre as partes, né? Aí já isentaria a supervisão da secretaria nesse caso. Pode ter também projetos especiais, tá? Em que você propõe estudos e desenvolve metodologias para trabalhar com essa clientela, que deve ser também deve ter toda uma peculiaridade, né? A metodologia de que trabalha com essa clientela. Isso aí também pode ser feito, estudo, pesquisa, tá? Ser apresentado como projeto especial. Não precisa ser só o treinamento, que é a qualificação de propriamente, tá? Diana, no caso das secretarias setoriais, como até eu já falei isso, né? Por exemplo, Secretaria de Saúde do Estado, apresentado o projeto pela entidade vinculada à Secretaria, que no caso da Escola de Saúde, na Secretaria de Saúde, é a Escola de Saúde Pública. Porque com o regulamento do PEC, né, a entidade tem que ter a sua missão de educação, né, a sua missão de qualificação profissional. Por causa disso que a gente pede estatuto, regimento, e de dentro do estatuto do regimento, vocês têm alguma coisa que diga que vocês podem ministrar cursos de treinamento. Senão, a melhor coisa que tem é trabalhar com parcerias, né? Acho que um exemplo por exemplo, na Secretaria de Educação, se ela fosse buscar o recurso do PEC, acredito que seria através aqui do centro de treinamento, né? Que é a entidade mais vinculada, é o setor vinculado. Quer dizer que a escola não poderia.
Escola especial. Sim. Sim. Eu acho ótimo. Acho que eles fazem educação no modo geral, né? Eu acho que aí a direção da escola tem Porque inclusive nós temos um cadastro na nossa necessário escola de Porque tem ensino o seu regular também. estatuto, tem a de sua ter missão, estatuto, né? tem uma associação de pais, tem toda a estrutura. Olha, pessoal, muito cuidado aqui na escolha do responsável. Tem que ser uma pessoa que conheça tudo da entidade, que seja responsável e vai representar em qualquer local que ela for chamada. Certo? Então tem que ser uma pessoa que realmente tem poder de assinar em nome da entidade. Certo? Por exemplo, lá no nosso caso, é a diretora do núcleo de treinamento profissional. Certo? Então vai ser uma pessoa que tem esse poder. Tá? Não pode ser. Tem também conhecimento Conhecimento sobre prestação de contas. Exatamente. Exatamente. Açaí tudo direitinho. Bem, mais alguma coisa para colocar? Bom, quero agradecer, tá, todos vocês estarem aqui. E a Alice está aqui com vocês, né? E a Alice trabalha há muitos anos no PEC. Eu acho que melhor indicação do que essa não tem, tá? Muito obrigada. Então, queremos agradecer a doutora Diana, né, pela sua brilhante contribuição aqui com a gente, tá? E eu acho assim que nós estamos assim bem beneficiados deste ano pelo aquele quadro que ela colocou ali, né? É uma orientação do Ministério, a nossa clientela preferencial para o atendimento no PEC, né? Pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, a gente tem mais de estar atento, né, a esses benefícios que a gente pode, né, usufruir dentro do recurso público vindo para o Estado. Muito obrigada. Bom, gente, continuando, né, a programação desta manhã, nós vamos ter agora a palestra da doutora Fátima Almeida, que ela é gerente da unidade de atendimento a pessoas portadoras de deficiência no CineDT. Tá? E com a palavra da doutora Fátima, que tem muita experiência aqui para contar para a gente sobre a colocação de pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. E ela vai contar muita coisa assim, bastante inovador que está acontecendo de qualificação e colocação no mercado de trabalho aqui em Fortaleza. Bom dia. Eu queria agradecer à Federação pelo convite, inicialmente, e pela oportunidade de estar podendo estar aqui com vocês, discutindo o nosso dia a dia, né? O que a gente faz nessa experiência, nessa aprendizagem que a gente está tendo, nessas trocas que a gente faz, porque eu acredito que o trabalho com portador de deficiência, como qualquer outro trabalho, a gente nem está pronto nunca, né? A gente está sempre tentando crescer, tentando aprender, tentando trocar, experimentando, enfim. Então, nosso tema ficou projeto. Projeto de qualificação e intermediação executivos. Não, é executado, através da unidade de atendimento à pessoa portadora de deficiência, DT. Vamos falar da nossa experiência, né? E para tentar trabalhar um pouco essa questão, a gente iniciaria falando como é que surgiu a questão da unidade, né? Como foi que aconteceu.
Inicialmente, né, um grupo de portadores de deficiência buscou o Cine, Sistema Nacional de Emprego, e mostrou a importância de se ter um trabalho, o Cine pensar na possibilidade de ter um trabalho específico voltado para o portador de deficiência. E o Cine, sensível à questão, promoveu um seminário para a discussão desse assunto, e daí a ideia vingou, o Cine achou simpático, já existia uma experiência no Rio Grande do Sul, uma experiência que vinha dando certo, porque não o Ceará fazer esse trabalho. E em 1990, né, começou esse trabalho. Né? Aliás, ficou acertado que o Cine teria em seu quadro uma unidade específica voltada para o portador de deficiência. Não que o Cine quisesse segregar, quisesse colocar o portador de deficiência à margem, pelo contrário. Seria a questão do Cine ter uma equipe que se preocupasse com as questões voltadas para o portador de deficiência. Por exemplo, se chegar numa unidade do CineDT, um portador de deficiência auditiva, ele terá dificuldade de ser atendido, né, por um colega de trabalho, um agente de colocação. Por quê? Porque ele não está preparado, ele não sabe a linguagem de sinais, então haverá dificuldades, e até porque o volume de trabalho de uma unidade de atendimento do CineDT é diferente, o volume de trabalhadores, a procura é bem maior do que o da unidade que a gente tem voltada para o portador de deficiência. Certo? Então, ele teria um trabalho mais rápido. Lá na nossa unidade, a gente tem mais condições de ter um trabalho mais interativo com esse trabalhador e que ele realmente precisa passar por todo esse processo educativo. Então, daí surgiu a unidade de atendimento. Anteriormente era núcleo de atendimento à pessoa portadora de deficiência. Começou a funcionar de fato em março de 1991, com a equipe multidisciplinar, e aí a gente começou esse ensaio, esse trabalho voltado para o portador de deficiência. E o que é a unidade de atendimento à pessoa portadora de deficiência? A unidade é um serviço que o IDT, Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, presta às pessoas portadoras de deficiência em suas tipologias diferentes, né, que é a física, a auditiva, a visual, a múltipla e a mental, tendo como propósito contribuir para a colocação desse contingente no mercado de trabalho. Todas as nossas ações, elas são voltadas para a questão de que esse trabalhador possa ter a sua empregabilidade melhorada e ele possa se colocar no mercado de trabalho. Como é que funciona esse trabalho? É através de um trabalho educativo, desenvolvido em parceria com as famílias. Não podemos trabalhar isolado das famílias, principalmente quando a gente trabalha mental, e os portadores de deficiência auditiva, desde o momento que ele chega no IDT para se cadastrar, que a gente começa um trabalho com ele e a família. Né? As associações, né, representativas de todas as categorias, as escolas especializadas, instituições envolvidas com a causa e a própria sociedade, de modo geral, porque a gente também não pode fazer nenhum trabalho isolado da sociedade, porque nós somos parte da sociedade, né? Como é a filosofia desse trabalho? A filosofia desse trabalho ela é centrada em 4 pilastras, ou seja, a orientação para o trabalho, desde o momento que o trabalhador chega ao nosso núcleo, ele é trabalhado. Como? Quando ele vai se cadastrar, nessa ficha inicial que ele preenche, vão os dados dessa pessoa, o seu grau de instrução, os cursos que ele já fez ou deixou de fazer, né? Os cursos que ele pretende fazer, a sua experiência de trabalho, ou se é primeiro emprego, como é que anda, se a profissão que ele tem é uma profissão que no momento é uma profissão que ela precisa ser, ele com um treinamento ele vai ter condições de se colocar, ou se ele precisa até muitas vezes pensar uma outra ocupação, porque aquela ocupação não é no momento aquilo que o mercado quer. Tá entendendo? Porque a gente está observando, a gente vai observando nesses últimos anos que o mercado ele está muito diversificado e ele está com mudanças profundas, né? E a questão de postos de trabalho, tem muitos postos de trabalho sendo extintos. E nós temos que estar
estarmos atentos a esses aspectos e temos que orientarmos a nossa clientela. Está lá, né? Orientarmos, tanto no sentido, quando ele chega, se ele tem uma escolaridade baixa, a gente sabe que ele vai ter muita dificuldade de se colocar. Se ele tem uma escolaridade baixa, se ele nunca trabalhou, né? E se ainda é portador de deficiência, se essa deficiência ainda é severa, então nós temos que pensar muito, trabalharmos muito essa pessoa para que a gente possa ou ver aspectos. Em primeiro lugar, a primeira coisa que tem que pensar num caso de um trabalhador como esse, que a gente encontra com muita facilidade, é tentar encaminhar para a escola. Primeira coisa. Em paralelo a isso, a gente vai pensando que tipo de treinamento a gente vai ter condições de encaminhá-lo, né? E daí vendo que se vai buscando no mercado, se tem condições de encaminhar esse trabalhador, né? A qualificação profissional, né, que também é um fator que a gente vai detalhar mais na frente, não quero nem tocar muito agora, o encaminhamento para o mercado de trabalho, que a gente vai colocar com mais ênfase lá na frente, e a geração de emprego e renda, que é a coisa que a gente mais é preocupada na unidade de atendimento ao portador de deficiência. As linhas de ação. Nas linhas de ação está a intermediação de mão de obra, que é a questão da colocação do portador de deficiência. Então, inicialmente, a gente faz o cadastro do candidato, como eu estava falando para vocês, e desse período de 1991 a 1998, nós temos 2.458 trabalhadores cadastrados nas mais diferentes tipologias que a gente tem, né? Esses trabalhadores cadastrados, a gente encontra um nível muito alto de pessoas com escolaridade baixa, sem qualificação, e pessoas de primeiro emprego, né? E isso realmente é muito preocupante. E também pessoas que, mas eu estou muito velho, eu não quero voltar a estudar. Então é um aspecto que a gente tem que estar sempre preocupada, estimulando esse trabalhador a mudar essa conduta, porque se ele não muda, ele vai entrar naquela questão do desalento, ele vai começar até depressões, quando muitas vezes ele até chega já na nossa unidade com depressão, porque ele não consegue se colocar, ele não consegue se sentir cidadão, ele não consegue se sentir pessoa, ele não se sente coisa nenhuma. Então, quer dizer, a questão do trabalho, além de reforçar a autoestima, de fazer com que ele se sinta uma pessoa útil à sociedade, ele vai estar também, vai ter a questão da sobrevivência melhorada. Não vou dizer garantida, porque a gente hoje não pode dizer isso, mas vai ter aquela questão da sobrevivência melhorada, e muitas vezes a família que não dava crédito nenhum àquele trabalhador, a partir do momento que ele se coloca no mercado de trabalho, as coisas começam a melhorar, a mudar de feição, e já tivemos casos de pessoas que a família toda estava desempregada e o portador de deficiência estava sustentando a família. Então, quer dizer, é algo que, o trabalho é algo que engrandece muita pessoa, isso é dito através de estudiosos. Qualquer um de nós, se perdemos o nosso emprego, a gente passa por momentos difíceis, a gente fica deprimido. Então, o portador de deficiência fica mais ainda, porque ele sabe que a sua condição de voltar para o mercado, desse mercado cheio de competitividade, é mais difícil, né? O empresário, a cada dia, ele busca trabalhadores com polivalência, com mais grau de instrução, mais criativos. E, então, o trabalhador, o portador de deficiência, tem que estar consciente de tudo isso. A orientação profissional, esse é um trabalho pedagógico do nosso dia a dia, né? Assim, constantemente nas nossas ações, nós fazemos esse trabalho com o portador de deficiência, a cada vez que ele nos busca, se busca na hora do cadastro, quando ele retorna em busca do emprego, enfim, quando a gente o encaminha para o mercado de trabalho, constantemente nós temos esse trabalho, essa reflexão, buscamos fazer com esse trabalhador. Como é que está o mercado? Como é que ele precisa se portar diante do emprego? O que é que está sendo demandado no momento? Constantemente a gente está fazendo essas reflexões. Orientação à família. Muitas vezes as famílias chegam com o portador de deficiência, né? E assim, a gente observa que ela não está muito ainda inteirada no processo, né, de família
qual o papel da família com o portador de deficiência. Muitas vezes, ou ela subestima aquela pessoa, ou muitas vezes, né, fica cheio de pena, né, cuidados desnecessários, não acredita na pessoa, né, ou exclui completamente, né. Eu creio que você se depara muito com esse tipo de questão. Então, lá também na nossa unidade, a gente se depara. Então, a gente também procura conversar com a família para que essa questão possa ser, de certa forma, atenuada. Mostramos exemplos de como outros trabalhadores tiveram oportunidade. E, claro, se essa família começar a mudar esse tratamento com o seu portador de deficiência, é lógico que essa confiança também desse trabalhador vai equilibrá-lo e ele vai ter mais possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. Porque dentro da competitividade que está aí no momento, né, se a pessoa está num desequilíbrio, ela tem mais dificuldade de se adaptar a qualquer situação do mercado de trabalho, né? Dentro da intermediação, nós temos a questão da seleção de candidatos. E essa seleção, ela é feita, né, quando o empresário nos busca, ou então, que a maior parte das vezes somos nós que temos que buscar, que bater mesmo na porta do empresário, né, e tentar fazer essa sensibilização com o empresário num momento de crise que a gente vive, onde o emprego está desaparecendo, principalmente o emprego de carteira assinada. A gente sabe que a dificuldade é bastante considerável, né? Então, esse trabalho que a gente tem com o empresário, quando a gente vende esse trabalhador que a gente tem, né, essa mão de obra que a gente tem que tornar esse empresário consciente de que essa mão de obra que ele vai receber é uma mão de obra boa. É uma mão de obra que vai ser capaz de desenvolver um bom trabalho, que vai poder ocupar aquele posto de trabalho que ele vai colocar à disposição, certo? Então, é feito com muito critério para que o próprio trabalhador que ocupa aquele posto de trabalho ou os trabalhadores, eles possam ter uma resposta positiva. Porque não existe propaganda melhor do que se o empresário coloca alguém dentro da sua empresa e alguém que está tendo um bom resultado, desenvolvendo um bom trabalho, então com certeza a empresa vai ter possibilidades de abrir portas para outros trabalhadores, vai conversar com os amigos, né, porque o empresário também é vaidoso, e daí outras oportunidades de trabalho poderão surgir através dessa colocação. Isso a gente também conversa muito com o nosso trabalhador, né? A gente fala muito da responsabilidade que ele tem, né, diante do trabalho que ele vai assumir. E é claro que também a unidade ela tem toda uma preocupação de encaminhar a pessoa dentro daquele perfil que o empresário está necessitando. É mais fácil, já tive ocasiões de não encaminhar um portador de deficiência, porque eu não tinha no meu banco. Isso não é difícil acontecer, certo? O empresário coloca nas minhas mãos uma vaga ou várias vagas e eu não puder encaminhar porque eu não tenho no meu cadastro trabalhadores com aquele perfil. Então, é importante que a gente seja principalmente profissional, sério e honesto e chegue para o empresário e diga, olha, eu não tenho no momento essa mão de obra. Eu posso encaminhar para outra unidade, que onde trabalham os trabalhadores que não portam nenhuma deficiência, né? E se o senhor puder, em outro momento, nos chamar, se a gente tiver condição de ocupar um outro posto de trabalho, nós estamos aqui à disposição. Do que você simplesmente encaminhar trabalhadores que não tenham condições de chegar lá e desenvolver o trabalho, né? Por exemplo, se o empresário dissesse, olha, eu quero um motorista, mas quero cego. Aí eu pegasse e mandasse o motorista cego, você acha que poderia dar certo? Tinha condição, né? Então, o empresário também teme muito, porque ele faz parte da sociedade. Ele teme, eles às vezes nos enchem de perguntas, tem dúvida se vai dar certo, aquela questão de que se essa pessoa vai desenvolver um bom trabalho, se ela vai ficar faltando, se ela vai usar a sua deficiência para não cumprir as atividades. Tem todos esses mitos, eles passam muito na cabeça do empregador. Então ele teme. Então, cabe a nós, no exercício do nosso trabalho, conversarmos bastante com o empresário, com os recursos humanos da empresa e tentarmos deixá-los bastante à vontade em relação a essa questão, mostrarmos os exemplos de outras empresas que já trabalham conosco, darmos até o telefone para que eles contatem com as outras empresas,
o nosso trabalho é muito claro com as empresas, muito aberto, porque a gente entende que essa abertura e essa clareza é que fazem com que esse trabalho tenha credibilidade. Se não for assim, não tem, sem essa transparência, eu acho que dificultaria muito, né? Eu acho que empresário nenhum deve colocar nenhum portador de deficiência porque tem pena, né? Porque às vezes por vaidade para dizer para a sociedade que ele quer dar um posto de trabalho a um portador de deficiência, eu prefiro que esse empresário não faça isso, porque ele vai destoar todo um trabalho, toda a noção de que toda uma questão voltada para esse trabalhador que tem o seu potencial, que fica diferente, né, se ele coloca realmente essa pessoa dentro de um posto de trabalho que ele tem condições de desenvolver o seu trabalho. Tá certo. A parte da entrevista, né? A parte da entrevista, a gente, de acordo com aqueles trabalhadores que estão lá em cima, né, os inscritos, os cadastrados, a gente tira os candidatos, faz a seleção, dali a gente já faz uma entrevista. Essa entrevista é seletiva, também é uma triagem que a gente faz, para a gente tentar dali tirar os melhores candidatos para aquele, é um processo normal de seleção, para irem para aquele posto de trabalho, mercado de trabalho, né? E também há casos, né, dependendo da exigência do empresário, dependendo do tipo de mão de obra, que a gente também pode encaminhar para avaliação psicológica, né, nós temos psicólogos no IDT que podem nos ajudar nesse processo. Aí vem o encaminhamento depois de feitas essas etapas, depois da avaliação psicológica, ou até no momento após a entrevista, dependendo se tem avaliação psicológica ou não, a gente aplica o SOT, Serviço de Orientação para o Trabalho. Nesse SOT, principalmente o trabalhador de primeiro emprego, né, que assim, a gente tem que ter toda uma atenção especial voltada para esse trabalhador. Principalmente o caso dos auditivos. Os mentais, gente, olha, a gente trabalha muito pouco, não é porque a gente queira, porque é uma dificuldade bem maior, né? Dentro do trabalho desenvolvido pela nossa unidade, nós trabalhamos mais, né, os portadores de deficiência física, os auditivos e os visuais. Não por intenção, mas assim, quando a gente apresenta nas empresas, quando a gente está no trabalho de sensibilização, a gente fala com o empresário, mas ele diz, não, eu quero primeiro trabalhar com o físico, ou então, não, eu quero primeiro trabalhar com os auditivos. Então, eles, via de regra, eles temem mais ainda a questão do portador de deficiência mental, né? Primeiro, eles fazem logo aquela confusão de doente mental, né? Ele imagina logo que alguém que vai chegar lá e tal, e a gente já começa devagar a tirar essa ideia, mas existe muito essa questão, né? Então, o SOT, através do SOT, a gente vai orientar esse trabalhador quais são as atitudes que ele deve ter diante da entrevista, da seleção que ele vai fazer, que é a seleção maior, que ele vai fazer para ocupar aquele posto de trabalho na empresa onde ele está, né, pretendendo trabalhar, que ele foi ofertado um posto de trabalho, né, um emprego para ele. Então a gente vai dar orientações com a maneira como se vestir, como comportar-se diante do entrevistador, quais são as perguntas que normalmente o entrevistador faz, né? Enfim, orientações dessa natureza para que esse trabalhador ele possa estar mais atento e, inclusive, ter até condições que às vezes eles vão competir com os trabalhadores que não têm deficiência, às vezes eles competem, né? E que para que ele esteja mais preparado e, obviamente, o lugar seja dele. Né? Então a gente tenta preparar muito o trabalhador a enfrentar esse desafio que é também o primeiro emprego, né? De repente ele é um portador de deficiência e tal, e vai para uma empresa onde não tem nenhum portador de deficiência. E às vezes o empresário, quando ele abre a porta e deixa a gente trabalhar dentro da empresa, fazer reunião, explicar o que é um portador de deficiência, como é que funciona, como é que deve ser tratado. Quando a empresa abre as portas em relação a isso, não tem muita dificuldade não. Mas às vezes a chefia trata muito bem, mas às vezes os colegas de trabalho às vezes fazem gozações, tem algumas coisas que às vezes acontecem. Não é muito comum, mas aqui por lá a gente se depara com questões assim, né? De pessoas que debocham, de pessoas que fazem brincadeiras indevidas, principalmente no caso dos portadores de deficiência auditiva.
certo? Se tem um grupo maior, na organização não, mas se um grupo é menor, e dependendo da natureza do trabalho, da ocupação que ele vai desenvolver, né, principalmente se é na área de produção, às vezes é esse tipo de questões, né? Bom, então, encaminhada essa pessoa para o mercado de trabalho, depois de pronta, né, foi para o posto de trabalho, se colocou, o nosso trabalho não termina. Nós acompanhamos a adaptação desse trabalhador colocado. Como é que ele está? Como é que está se sentindo? Como é que está com a chefia? Né? Está chegando na hora? Como é que está funcionando essa questão? E dentro do SOT também, uma coisa que a gente reflete com o trabalhador, né, também são várias questões relacionadas também à questão da empregabilidade. O que é que faz a pessoa ser um bom profissional? Quais são as exigências atuais para se manter, para que uma pessoa se mantenha empregada? Não, que não é, a gente sabe que não é só você ir todo dia, bater o ponto e tá lá, né? Isso aí requer muito mais questões. Tudo isso a gente reflete com esse trabalhador. Questão da criatividade, questão da polivalência, né? Questão desse gênero que o trabalhador ele tem que estar preparado para essa grande competitividade do mercado de trabalho. E o assessoramento técnico às empresas que a gente trabalha, né? Por exemplo, questão de postos de trabalho. Muitas vezes ela fica em dúvida. Não, eu queria trabalhar, mas em que posto? Que tipo de ocupação esse trabalhador pode ter? Né? Que tipo de trabalho eu poderia ofertar? Né? Às vezes o empresário diz, não, mas na minha empresa não tem um lugar para portador de deficiência. Tem sim. Toda empresa que quiser trabalhar com portador de deficiência, ela tem espaço para portador de deficiência. Porque essa empresa ela vai ter uma portaria, ela vai ter uma área de computação, ela vai ter uma área de telemarketing, de telefone. Enfim, tem milhões de coisas que o portador de deficiência faz. Pode fazer, né? Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Não tem... Quando você falou em qualificar, é possível se preparar para esse cursos? Para ir para o mercado de trabalho? Sim. Antes disso, você faz um curso para ele? Não é um curso, não chega a ser um curso. Nós temos um trabalho, uma palestra que a gente faz com eles, tá entendendo? Onde a gente explica os requisitos essenciais, onde a gente reflete com eles, né? O que é que o mercado está demandando, o que é que o mercado espera, quais são as exigências contemporâneas, né, para você manter a sua empregabilidade, o que você deve se fazer se você quer manter o seu emprego, né, como você comportar-se diante da entrevista, como é a vestuária que você tem que ir para uma empresa, né, para causar uma boa impressão e tal. Mais ou menos por aí, né? O susto aí? Convênios e parcerias. Dentro da questão da intermediação, da colocação do trabalhador no mercado de trabalho, né, nós temos convênios e parcerias. Isso aí, até um tempo atrás, há 4, 5 anos atrás, né, isso não acontecia, né? Mas com essa mudança que tem no mercado de trabalho, como ela vem se apresentando, né, a questão da terceirização é um aspecto que tem predominado e que veio para ficar, né? Então, uma das soluções encontradas foi fazer a questão das parcerias. Como é que elas funcionam? Por exemplo, a parceria com a ADM. O Correios e Telégrafos, eles trabalham com a ADM, como trabalham com a PAI, como trabalham com os cegos, né? Com o Instituto dos Surdos. Então, é o seguinte, o Cine tem uma parceria com a ADM, como pode ter com qualquer um outro também, não é uma coisa extremamente aberta. O Cine está aberto para todas as tipologias de deficiência, né? Então, nós fazemos a triagem
desse trabalhador que está cadastrado, tá? Preparamos todo esse trabalhador, desde a documentação, a questão do SOT, encaminhar o trabalhador de acordo com o perfil, a seleção, a entrevista, a parte toda. Encaminhamos para o correio, por exemplo. O correio lá complementa a seleção que ele faz como empresa comum e aquele que for aprovado ele nos devolve e a gente encaminha para a associação que é o órgão empregador, no caso a ADM, por exemplo. Ficou claro como é? Oi. Quer dizer que você recebe esse trabalhador já qualificado? Não. Eu recebo qualquer trabalhador. Você tem, mas ele precisa. Ele precisa já ter alguma coisa. Ele precisa já ter uma. Ele precisa de um treinamento. Fazemos sim, fazemos a parte dele. Olha, por exemplo, qualquer trabalhador ele pode chegar à nossa unidade e se cadastrar. Por exemplo, eu sou um trabalhador, sou analfabeto, quero buscar emprego, vou lá no Cine, faço o meu cadastro. Ele pode buscar. Agora, por exemplo, eu vou dizer a experiência com o DM, com a PAI, como é que a gente faz. Por exemplo, os DM que nos buscam, o que a gente faz? A gente cadastra, certo? A gente cadastra a carteira profissional dos trabalhadores, da entrada em seguro-desemprego, que são os trabalhos que o Sim faz, né? E a gente, por exemplo, no caso mental, a gente entra em contato com o pessoal da PAI e a PAI vê todos os outros aspectos, porque nós não temos a questão, por exemplo, de fonoaudiólogo, de psicólogo, de oficinas. Essa questão a gente não trabalha, não é as dependências do IDT são diferentes de uma instituição. Tá entendendo? Ele não tem aquela estrutura, aquele universo imenso, por exemplo, que a PAI, que a Pestalozzi tem. Nós não temos esse tipo de trabalho, não. É uma agência de nós, por exemplo, eu acho que nós somos a última etapa do processo para o trabalhador. Né? Nós que temos que preparar. A primeira faixa, a primeira instância estaria ligada às instituições ou não, à sociedade de modo geral, e lá está a agência de emprego onde ele vai se inscrever. E lá também não tem um treinamento pronto, assim que o trabalhador chegou, fazer isso não. Não existe isso não, tá entendendo? Porque o IDT, ele não tem aquele treinamento pronto esperando o trabalhador. Agora, nós temos, através do PEC e através de convênios que a gente tem, que a gente pode encaminhar aquele trabalhador para que ele possa melhorar a sua empregabilidade, se colocar no mercado de trabalho. Que é toda a finalidade do nosso trabalho, é a colocação no mercado de trabalho. Clareou? É a ponte. Então, por exemplo, nós temos convênio com a PADA, a parceria, aliás, o convênio não é propriamente com a PADA, né? Com a ADM, com a ADF, com a PADA, onde nós temos trabalhos em comuns, onde, por exemplo, a ADM nós trabalhamos com os deficientes físicos, lógico, a ADF também, e a PADA com os portadores de deficiência auditiva, né? São parcerias que estão aí, dando resultados bons, positivos, são trabalhosas, porque, por exemplo, essas entidades, elas não ganham dinheiro com isso, mas é parte do nosso trabalho, e assim, se a gente não fizer esse tipo de parceria, não tem como trabalhar. E essa ideia veio para ficar. Por exemplo, eu estive ano passado em São Paulo, num congresso, e pude ver que a coisa lá é sempre mais avançada do que aqui, que é um universo imenso de convênios, de parcerias. Então, essa questão daqui, com certeza, o mercado daqui também está sendo aquecido e é tendência, o empresário tem interesse, está entendendo? Por exemplo, que a parte de emprego do Estado ou Prefeitura, ele não pode fazer um contrato direto com o Cine, ele não vai assinar a carteira desse pessoal direto assim. Tem que haver a parceria com a entidade, no sentido de assinar a carteira e ser resguardar todos os direitos trabalhistas do trabalhador, certo? Pesquisas realizadas que nós temos lá na unidade, né? Em 1995, nós fizemos a nossa primeira pesquisa, que é a nível de Ceará, o portador de deficiência e o mercado de trabalho, onde a gente fala das experiências das empresas que a gente tem, né? Até esse momento, temos depoimento dos empresários, né? O que eles acham do portador de deficiência, do trabalho que eles desenvolvem nas suas organizações, como é que isso funciona, se eles estão satisfeitos. E assim,
as empresas pesquisadas são unânimes em informar-nos que eles estão adaptados, desempenham bons trabalhos, né? E que não tem dificuldade nenhuma de colocar um portador de deficiência. Quem tem um portador de deficiência, via de regra, satisfeito. Eles até esquecem que tem portador de deficiência. Por quê? Porque a coisa vem dentro de uma normalidade tão boa que não precisa estar se lembrando toda hora que tem um portador de deficiência, não. Isso é uma coisa que fica esquecida dentro do universo da sua organização, certo? Então, eles falam bem do portador de deficiência. Agora, é claro que há exceções de regra. A gente também não pode dizer, todo portador de deficiência vai se adaptar, vai ser fácil colocar. Não tem isso, não. A gente tem que ralar muito, tem que trabalhar muito com esse pessoal. Há pessoas que têm um problema de autoestima muito forte, há pessoas que estão em desequilíbrio, há pessoas que não aceitaram a sua deficiência ainda, há pessoas que a família não ajuda e há pessoas que não estão bem consigo mesmas. Se elas estão assim, elas não têm condições de enfrentar um posto de trabalho. Elas não vão se equilibrar dentro desse trabalho, como nenhum de nós também não chegaríamos a tal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas seleções e com o trabalho como a gente faz para que a gente possa ter um bom êxito. E em 1997 nós concluímos uma pesquisa, né? Eu fiz uma monografia sobre a socialização do portador de deficiência no mercado de trabalho, onde também a gente pôde detectar que não há nenhuma diferença. A socialização ocorre com muita naturalidade do portador de deficiência dentro das organizações, né? Assim, há uma aceitação boa no geral, há alguma exceção, mas no geral a experiência é positiva e as empresas que aceitarem, é aquela velha história, as empresas que colocarem portador de deficiência dentro de uma seleção bem feita, dentro de um posto de trabalho com ele esteja capacitado, não há dificuldades nenhuma. Bom, nós estamos iniciando um trabalho de cooperativa, né? O CineDT preocupado com a questão do trabalhador, da empregabilidade, consciente de que através dos nossos estudos, através da nossa vivência diária, através das nossas reflexões, que o emprego de carteira assinada é uma tendência a desaparecer, está desaparecendo e vai desaparecer mais ainda. Então, dada essa questão também da exigência do perfil desse trabalhador, da polivalência, que muitas vezes o portador de deficiência, pela sua limitação física, tem dificuldade de ter, né? Ou até psíquico, pode ser e tal, né? A gente está preocupado com essa questão e estamos pensando, né, pensando junto com algumas pessoas, com algumas pessoas, dirigentes de entidade, alguns colegas profissionais e tal, em puxarmos um trabalho na área de cooperativa. Essa ideia já está em andamento. Nós tivemos a primeira reunião no mês de setembro, onde foram convidadas escolas, associações, o próprio portador de deficiência, a família. Está um trabalho muito aberto. E hoje à tarde nós vamos ter a segunda reunião, né? Inclusive o Álvaro, que vai estar aqui à tarde com vocês, falando sobre a questão de cooperativa, é nosso colega de trabalho e ele tem uma vasta experiência nessa área e está facilitando esse trabalho do portador de deficiência em suas diferentes tipologias, assim como também essa abertura com as famílias e tal. Então a gente começou o trabalho mês passado, hoje vai haver essa segunda reunião e assim, eles estão refletindo, levar para as associações, para outros grupos, para outras pessoas. E hoje à tarde a gente vai ter um novo momento onde a gente vai está afunilando essa discussão para ver se o portador de deficiência, né, gostaria de entrar nesse trabalho de cooperativa, né? E eu queria estender esse convite de antemão a vocês, né? Quem quiser participar dessa reunião, vai ser hoje às 5 horas da tarde, a gente vai estar reunido na Avenida da Universidade 2572. Se alguém tiver interesse de participar, de ver, seria uma alegria muito grande estar com vocês lá também, né? E a gente, sim, torce muito para que, se o portador de deficiência quiser amadurecer e trabalhar na questão da cooperativa, se ele levar a sério, realmente a gente acha que é um espaço viável. Porque
eu tenho certeza que dentro do pessoal que eu tenho cadastrado, dentro da minha clientela, dentro dos meus 2.400 portadores de deficiência, eu tenho muita gente que vai ter dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Eu diria até que tem gente que nunca vai conseguir. Certo? E se tiver um trabalho cuidadoso, criterioso, com a cooperativa, um trabalho que possa ser viável dentro do que o mercado quer, porque tem que ser uma proposta muito contemporânea, muito bem pensada. Eu acho que tem muitas possibilidades de pessoas que teriam muita dificuldade de se colocar lá fora, se trabalhar numa cooperativa. Eu imagino que tem condições de se tornar uma pessoa que possa trabalhar, né? Competitiva, enfim, se colocar. E eu acredito nesse trabalho, sei que é um trabalho que realmente vai ter que se discutir muito ainda, se amadurecer muito. Por isso que a gente quer estar muito junto das entidades, das associações, das instituições, junto com as famílias, junto com todos vocês. E a gente queríamos muito que vocês estivessem presentes, que buscassem estar com a gente, para que a gente pudesse tentar fortalecer. A cooperativa não é a cooperativa do IDT, a cooperativa é do portador de deficiência. Ele é um trabalho construído para o portador de deficiência na sua grande diversidade, agora faltou a palavra aqui, na sua grande diversidade, tá entendendo? Os renais, por exemplo, que são pessoas que têm muitas dificuldades de se colocar lá fora, porque se não for um emprego de 6 horas, e se ele não estiver muito bem, ele não vai se colocar. Os colostomizados também, os metais, os cegos, enfim, quer dizer, a gente está tentando ver se contempla um bom número de portadores de deficiência. E com certeza vocês poderiam nos ajudar bastante nessa construção, que é um trabalho construtivo, né? É um trabalho de construção e é um trabalho que a gente vai todo mundo juntar as mãos e tentar do zero construir. Wagner, deixa o telefone para a próxima reunião, né? Certo. Bom, eu vou dar logo aqui então o telefone do núcleo, da nossa unidade, né? E o que eu posso esquecer aqui no final. O nosso telefone de contato é 231-9820 e nós funcionamos na Rua 24 de Maio, 1221. Certo. Bom, e aqui nós temos os trabalhadores colocados ao longo nesse período de 1991 a 1998, que são 536 pessoas. Pouco, né, gente? Muito pouco, né? 536 portadores de deficiência em relação ao universo. Mas, olha, vocês não queiram saber a dureza que é colocar esses 536 portadores de deficiência em posto de trabalho. Não é nada fácil. Começa pela a própria seleção, que muitas vezes é só para arrancar os cabelos. Porque eu estou com uma vaga, não tem nada mais angustiante. Você está com a vaga e não tem um trabalhador adequado para encaminhar. E você não pode se dar o luxo de estar fazendo uma seleção mal feita, porque você pode pôr em risco todo o seu trabalho, a credibilidade do seu trabalho do portador de deficiência. Tá entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado, ser muito criterioso nessas questões, né? Bom, aqui tem um exemplo, para vocês terem uma noção, né? Principais funções exercidas pelos portadores de deficiência intermediados pelo IDT. Aqui no caso são os portadores de deficiência auditiva. Claro que tem várias outras ocupações que não estão colocadas aí. É só um exemplo, né? Restaurador de livros e documentos, é um trabalho que a gente tem com a Biblioteca Pública, em parceria com a PADA, já tivemos também com a Associação dos Deficientes Auditivos. E nesse trabalho que a gente desenvolve com os portadores de deficiência auditiva, o que é mais interessante é que são pessoas de que nunca trabalharam, né? Estão tendo a sua primeira experiência de trabalho, o que para o mercado de hoje não é uma coisa muito fácil. O empresário dá chance para aquela pessoa que ainda não trabalhou. Então é um trabalho onde ele vai aprender a como se comportar fora dos muros da escola, fora daquele universo. Ele é feito com portador de deficiência auditiva, né? Eminentemente com portador de deficiência auditiva, e que ele é muitas vezes portador de deficiência auditiva, acho que talvez como os mentais, imagino, né? Como até os visuais, né? Eles são mais agregados,
Principalmente o auditivo, ele é muito segregado, ele fica muito naquele meiozinho, naquele grupinho, porque às vezes quando ele sai lá fora, nem todo mundo sabe a linguagem de sinais, ele tem dificuldade de se comunicar, né? Então o trabalho de restaurador é um trabalho que tem uma natureza profundamente educativa, porque ele está rompendo os muros da escola, o muro da família, ele está se lançando na vida adulta ou no mundo do mercado de trabalho, no mundo do trabalho, uma dimensão muito maior. Tá entendendo? Então, é um trabalho de extrema relevância, é o seu primeiro contato com o mundo do trabalho. E aí tem estoquista, auxiliar de produção, pesador de mercadorias, auxiliar de costureira em geral, visorista. Tendo também aí as experiências também do portador de deficiência visual. O leque do portador de deficiência visual, ele é um leque bem menor. Até a quantidade de funções que ele pode desenvolver é menor por conta da questão da cegueira, né? Dificulta muito. Né? E um dado interessante que a gente vai colocar, por exemplo, a parte de telemarketing, que eles desenvolvem muito bem, a parte gráfica, que não é também todo portador de deficiência, não é um elenco muito grande de portadores de deficiência que pode desenvolver essa tarefa, mas nós já tivemos portadores de deficiência trabalhando nessa área. Quem é essa profissão de visorista? Visorista, eles trabalham, por exemplo, na parte de refrigerantes, onde tem uma maquininha aqui, onde passa a garrafa com sujo, passa a garrafa, né? A garrafa que está passando, tem aquele visor, ele fica olhando a sujeira que tem na garrafa, ele vai puxando. É tipo um controle de qualidade. Operador de som, né? Continuando aí os visuais, telefonista, auxiliar administrativo. O portador de deficiência, um detalhe aqui interessante, curioso, né? Que eu, assim, quando eu observo a minha clientela, a quantidade maior de portadores de deficiência que a gente tem nos nossos arquivos são os portadores de deficiência física. A maior quantidade são homens, né? E é o que eu tenho conseguido colocar mais, são os portadores de deficiência física. Agora, um detalhe, na primeira pesquisa que eu fiz em 95, lá na unidade, os portadores de deficiência auditiva, eles estavam em primeiro lugar, mas houve uma inversão. Hoje, os portadores de deficiência física estão em primeiro lugar, aí depois vem os auditivos, em colocação. Em primeiro lugar são os físicos, em segundo lugar vem os auditivos, em terceiro lugar vem os visuais. E o último mental, infelizmente. Infelizmente. Mas isso, quem sabe, se não vai poder, pelo menos, esse mesmo que seja o último, mas que possa ser melhorado, né? Possa ser melhorado, né? Vai melhorar. Agora, o portador de deficiência física, né, o leque de ocupações dele é bem mais amplo, bem mais amplo. É auxiliar de serviços postais, cobrador de ônibus, contínuo, digitador, telemarketing, operador de caixa, operador de computador, porteiro, auxiliar de escritório em geral, recepcionista em geral. E se a gente fosse elencar aqui, teria muitas ocupações que ele tem condições de fazer. Porque a deficiência física, ela vai desde uma deficiência que às vezes você olha e não está percebendo, né? A deficiência mais severa que tem. É um leque bem mais... exemplo de empresas que empregam portadores de deficiência. Nós temos trabalho desenvolvido com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que, diga-se de passagem, né? Vocês da PAI que trabalham com correio, assim, é uma organização que realmente merece muito nosso respeito. Hoje, a nível de Ceará, é a empresa que mais trabalha com portador de deficiência. E, além do mais, ela trabalha com todas as tipologias, né? Deficientes físicos, que a maior parte, nós temos mais de 70 portadores de deficiência física trabalhando capital e interior. Tá? E temos também o trabalho com os portadores de deficiência mental. Temos o trabalho com os deficientes auditivos e com os deficientes visuais. Daqui a pouquinho ainda tem. Por quê? Porque lá eles fazem o trabalho de telefonista e a questão do posto de trabalho, o telefonista está desaparecendo. Veja só as feições do mercado de trabalho, como ele é. A dinamicidade desse processo. Agora, se a gente não corre atrás, se a gente não se prepara, vai correr mesmo. E não se prepara, a gente vai ficar sem emprego mesmo. Né? Então, o trabalho da ETUSA, sim, os Correios ainda trabalham, além do mais, com os menores, com os apenados. Né? Assim, é uma empresa que merece muito respeito.
A Etusa, que é uma empresa da prefeitura, ligada à prefeitura, nós temos também um grupo bem considerável de portadores de deficiência física, desenvolvendo trabalho nos terminais e na área de escritório, parte de digitação. A Expressão Gráfica Editora Limitada, o Bom de Vera, que tem experiência com SEGs na área de telemarketing, o Hospital Antém Prudente, também na área de telemarketing, o Xalan, Distribuidora de Alimentos Limitada, que também trabalha com portador de deficiência auditiva, JML Importação, é o São Luís, né? Cadinho São Luís, né? Trabalha com portador de deficiência física, o Laticínios Betânia, que hoje é a Parmalat, né? Trabalha com deficiente físico, a Vicunha, que é a antiga Finobrasa, né? Que trabalha com portadores de deficiência auditiva e física, e a Autoviária São Vicente de Paulo, que trabalha com questão de cobrador de ônibus, né? Que é a parte de deficientes físicos. Tem. Isso aí é só um exemplo, assim, pra gente, né? Tem outras empresas que trabalham conosco, né? Isso aí a gente só está citando um exemplo. Agora era para ter bem mais, viu, amiga? Bem mais. Né? Eu acho, assim, que nós temos uma preocupação muito grande de tentar sensibilizar os empresários, né? Por exemplo, a gente participou no final do ano a prática nos ajudou muito ano passado. O Roberto Matoso, ele faz parte do SET, Conselho Estadual, né? E ele nos ajudou bastante nesse contato com o empresariado. Como? A cada evento que a prática ia fazer, nós estávamos presentes e lá o empresário estava descontraído para fazer aquele seminário, aquele curso, e a gente ia lá, jogávamos aí o trabalho do portador de deficiência. Certo? Porque assim, você juntar, se você fizer um seminário desse e quiser convidar os empresários de Fortaleza todinhos, até a gente pode ter um público, mas vamos ter quem? O pessoal de recursos humanos, né? Os gerentes, mas o empresário, ele vai muito pouco. Em 95, quando nós fizemos o fórum, a pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho, nós convidamos 300 pessoas. Se tivesse 5 ou 6 empresários lá, tinha muito. Então, quem estava presente lá? Estavam os recursos humanos, estavam os gerentes. Isso com todo respeito, pessoal de recursos humanos, que eu também me incluo deles. Mas, assim, nós de recursos humanos, nas organizações, não temos poder de decisão. Nós temos sempre que levar a história. E se eu não quiser comprar essa ideia? Às vezes até, se você consegue chegar ao dono da empresa, ele às vezes até pode comprar a ideia. Mas às vezes o pessoal de recursos humanos, eles temem a empregabilidade deles, eles até acham que a empregabilidade dele pode estar sendo ameaçada se colocar um portador de deficiência. Será que ele tem medo? Ele tem medo. Então, quer dizer, na nossa experiência de trabalho, nas mais ousadas que a gente viu, foi o quê? Quando a gente conseguiu conversar com um empresário e que ele se tornou uma pessoa sensível, viu ou teve experiência na família, ou teve um parente, ou teve um amigo, alguém que lhe chamou a atenção de forma positiva e que ele disse, não, eu quero trabalhar com portador de deficiência. Então ele não abre as portas, não, eles cantaram mesmo. Quando a gente vai ao recursos humanos, a gente consegue, claro, mas demora muito mais. E a gente sabe que nem sempre a gente tem acesso ao empresário. Que muitas vezes as secretárias nos barram, qual é o assunto? E daí elas já cortam, para que você não tenha acesso ao empresário, que ele já tem assunto demais para tratar. Não tem tanta gente aqui empregada, que eu vou negócio de perder tempo de portador de deficiência. Esse pessoal não sabe fazer nada, não. Quer dizer, e muitas vezes até o empresário teria tanta sensibilidade para colocar na sua organização, né? Então é um trabalho que porta na cara, espera, distratos a gente tem também. E, claro, também temos portas inteiramente abertas. Né? A gente tem de uma face a outra. Bom, agora vamos para a questão da qualificação profissional, né? Que é um outro leque. E assim, e a questão da qualificação é uma grande preocupação também nossa, que vivemos esse dia a dia, esse contato. Nós temos um lado extremamente rico. Nós vivemos a faceta de termos o trabalhador, de sabermos como ele é, de sabermos o seu perfil, a sua escolaridade,
a sua capacidade, e temos o outro aspecto do empresário também. Nós temos um lado e o outro da moeda. Nós temos o mercado de trabalho, aí com as suas exigências, né, que são várias, né, e como fazer para que esse trabalhador ele possa ser um trabalhador que acompanhe a competitividade que está posta. É uma grande luta, né? Então, para isso, a nossa unidade é muito preocupada, porque nós sabemos que o trabalhador que tem uma limitação, mas que ele está qualificado, que ele tem uma escolaridade boa, ou pelo menos razoável, se for boa, melhor, né? Então, ele fatalmente tem mais condições de ir para o mercado de trabalho. Mais condições mesmo, né? Então, quer dizer, nós do IDT somos muito preocupados com essa questão, né? Porque sabemos que a questão da polivalência, a questão da criatividade, a questão da empregabilidade, ela toda está pautada na qualificação profissional, porque você tem que estar preocupado com esse aspecto. Nós não podemos perder, nenhum trabalhador, nenhum de nós, pode perder de vista a questão de estar se reciclando. É isso que vocês estão fazendo agora, que nós estamos fazendo agora. Não é isso? Por quê? Porque a gente está em busca de um crescimento, porque a gente está em busca de ver outras ideias, de discutirmos. Então, a questão da qualificação é importante, né? Nós não podemos nos dar mais o luxo de aprendermos aqui e pronto, ficar por isso. O mundo tem uma velocidade muito rápida, né? E você tem que estar nesse processo, se aprimorando, acompanhando, né? E verificando onde é que você pode crescer. Então, o portador de deficiência, é claro, também está dentro desse contexto. Então, os tipos de treinamentos realizados através, exemplo, né? Tem vários outros tipos realizados através do PEC, que a Diana colocou aqui, né? Plano Estadual de Qualificação, com o recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esses treinamentos, né, eles são gratuitos para o trabalhador, inclusive eles têm vale transporte, né, e tem o vale transporte, tem o lanche também. Agora, é claro também que a gente tem todo um trabalho educativo, né, o trabalhador, eu quero fazer um curso de digitação, ou quero fazer um curso de operador de computador, a gente pega a mão. Tem todo, não se faz assim, tem todo um trabalho educativo com esse trabalhador, toda uma reflexão que a gente faz. Primeiro, porque é um recurso público, se ele não pode naquele período fazer aquele curso, se ele sabe que vai ter uma viagem, ter uma cirurgia, ter qualquer coisa, a gente faz uma reflexão para que esse trabalhador ele possa deixar a vaga para outro colega. Enfim, a gente procura o máximo trabalhar essa pessoa para que ele só vá para aquele treinamento, apesar de, por exemplo, se ele tem perfil. Em primeiro lugar, ele tem que obedecer o perfil, né? Perfil exigido para ir para a qualificação. Mas também, em cima disso aí, a gente faz toda uma análise com ele, né? Se ele tem interesse em fazer aquele curso, se aquele curso complementa o que ele já está aprendendo, ou se é o primeiro treinamento. Enfim, tem vários aspectos que a gente senta com esse trabalhador e reflete. E outra coisa, os treinamentos, eles que eu achei esse treinamento bonito aqui, eu vou fazer com o portador de deficiência, porque está na moda. Não, a gente tem que ver a limitação do trabalhador, o tipo de deficiência que ele tem, a empregabilidade, a sintonia com o mercado. Esse curso é viável? O trabalhador que faz vai conseguir resposta? Ele abre uma porta com esse treinamento? Né? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados, desde o planejamento, né, para que esse curso possa, até o momento da chegada desse treinamento, da liberação desse recurso, que ele possa chegar à nossa unidade, para que esse trabalhador, ao fazer o treinamento, ele aumente as suas possibilidades de se colocar no mercado de trabalho. Então esse exemplo, operador de computador, né, hoje quem não sabe a questão da informática é analfabeto, e analfabeto não se coloca, né? Recepção de clientes, a parte de telemarketing, lancheiro. O lancheiro, por exemplo, agora mesmo, ontem nós fizemos a abertura de um curso na área de lancheiro. Essa parte de lancheiro, as pessoas tanto têm a possibilidade de se treinar para montar o seu negócio, né? Para montar, bom, eu quero fazer bolo, eu quero criar uma lanchonete, né? Ou então também ele pode fazer aquele treinamento para se empregar no Pão de Vera da Vida, no Zen, enfim. Ele tem as duas facetas. E também a escolaridade dele é uma exigência menor, mais baixa, né? Para que a gente possa também contemplar, né, mais tipos de deficiência e com menos escolaridade, porque a gente tem um pessoal com bastante escolaridade baixa, né? A gente é preocupado também em tentar treinar.
Oi. Vai variar, porque assim, dentro dos recursos que vem, tem entidades que já são parceiras, né, e que trabalham com essa linha. Por exemplo, o curso de lancheiro, ele está sendo dado do SENAC. Dentro de uma cozinha experimental. Foi. Certo? E é um dos cursos mais completos. O curso de lancheiro também é um curso muito completo, que a gente, assim, pode ver no dia a dia, porque ele é um curso que aprendeu você fazer caldo, fazer o bolo, fazer a pizza, fazer a coxinha. Quer dizer, ele é bem diversificado. Quer dizer, e as pessoas que a gente tentou encaminhar, para vocês terem noção, por exemplo, são pessoas que já tinham pedido, quando lembra lá no cadastro que ele faz? Aí ele diz, olha, eu quero fazer curso tal. E se aquele curso realmente é um curso que está dentro do mercado, que é uma coisa que pode ser viável, a gente já vai refletindo com ele. Então, tem pessoas que já têm um pequeno iníciozinho de negócio, então estão lá aprendendo para reforçar o seu negócio e ter o seu trabalho garantido. Por exemplo, tem pessoas com problema de voz. A gente tem muita dificuldade de empregar pessoas com problema de voz. Aquela pessoa que tem um lábio laturino, né? Então, por exemplo, essas pessoas têm muita dificuldade de se colocar no mercado. Porque normalmente você vai ter dificuldade de comunicação dentro da empresa. As empresas são muito exigentes. Então, eu tenho 3 pessoas fazendo esse tipo de coisa. Porque elas podem, não só, podem também trabalhar lá fora. Não tem dificuldade não. Mas também, se elas quiserem, elas podem montar o seu próprio negócio. Né? E também o SIM tem uma outra parte do IDT, né, que a gente trabalha com a questão do mercado informal e onde vem também a parte de financiamentos, que a gente também orienta esse trabalhador ao final do curso, ou mesmo no dia a dia, quando ele nos busca, né? Quem está interessado em montar pequenos negócios, a gente encaminha para treinamento e daí eles têm todo um trabalho também de ver se eles têm tendência àquele negócio, se é viável, se gosta, tem toda a reflexão em cima disso aí. Também tem esse outro leque, essa outra feição que a gente procura trabalhar. Doces e salgados, vendedor lojista, eletrônica básica, montagem de bijuterias. Essa experiência aqui foi muito interessante. Foi um trabalho feito com portadores de deficiência física e auditiva, certo? Auxiliar de escritório em geral. Ainda teve esse último aí que foi o mais legal, foi embalador ornamental. O pessoal da PAI acho que lembra. O pessoal da PAI, o pessoal do Monsenhor Dourado, né? Os surdos fizeram, os cegos. Então, a gente tentou contemplar todas as categorias, porque era um curso mais simples, e a nossa ideia realmente não é deixar as pessoas de fora. E foi um dos cursos que a gente conseguiu, assim, trabalhar com uma certa, né, diversidade das categorias de embalagem. Olha, o de bijuteria, ele foi feito no SENAC. Agora, o de embalagem foi feito o seguinte: foi contratado, foi feita a licitação com a empresa e teve os profissionais, a gente conseguiu um espaço físico e foi feito nas próprias dependências do IDT, certo? Porque era uma coisa que não precisava de maquinário, essa coisa toda. Apenas tinha que ver, por exemplo, o caso dos mentais. Eles trabalharam, por exemplo, os mentais da Monsenhor Dourado, da PAI e do Pestalozzi. Eles trabalharam juntos, porque não ficava difícil juntá-los com outra tipologia. Né? Os físicos com os auditivos fizeram uma boa, sem dificuldades. E os cegos também fizeram separado, certo? Lá na própria associação dos cegos. Trabalhadores treinados no período de 1991 a 1992. 682 treinados. Né? Outra coisa, a questão do treinamento, como a gente falou aqui, a gente tem uma preocupação muito grande de treinar para colocar, de treinar para empregabilidade. Nem que não seja via IDT, claro que é interessante que seja, né? Mas mesmo que a pessoa busque um emprego e consegue, também é uma conquista e é válida. Monta o seu negócio, também é uma conquista. Né? Nós temos tido a felicidade de colocarmos muitas pessoas que foram treinadas. Principalmente o pessoal que fez o curso na área de telemarketing. A gente está conseguindo uma aceitação muito boa. Tem sido
uma ocupação que a gente tem observado que Fortaleza tem um bom índice de emprego nessa área, muito assim, escondida, mas a gente está descobrindo isso, né? E assim, a gente tem tido uma aceitação boa nas empresas que a gente está indo. O pessoal também da área de informática, também a gente tem colocado muito, porque é muito comum as empresas pedirem, por exemplo, olha, eu quero um auxiliar de escritório, ou quero uma recepcionista, mas tem que ter noções de informática, tem que ter telemarketing, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não é só uma coisa a mais. Pois não. O telemarketing, ele pode ser o ativo e o receptivo. O ativo é, por exemplo, o exemplo aqui do Bom de Veras, né? As pessoas ligam para lá, aí querem saber o preço, saber a torta, o doce, o salgado. Tem um trabalho lá todo voltado, é o tipo de propaganda que eles fazem. É uma propaganda mais barata e uma propaganda bem próxima do cliente. Está entendendo? Através do telefone. Através do telefone. Certo? E tem também, por exemplo, tem um outro tipo, né? Que no caso de plano de saúde. Tá? Então, na Legião Brasileira de Boa Vontade, quem não recebeu já a ligação da Legião? Ali é telemarketing. Quem não recebeu? Quem tem Credicar? Né? O Credicar, a gente está em casa, de repente, aquela ligaçãozinha do Credicar, olha, revista tal, não sei o quê. Pronto. Aquele trabalho ali é feito pelo telemarketing, por alguém de telemarketing. E aí é um espaço ótimo para os cegos, ótimo para os portadores de deficiência física, né? Então, quer dizer, é esse espaço que a gente está tentando invadir, né? Porque aí, se ele é cadeirante, ele não tem dificuldade. Se ele é moletante, a limitação dele, se ele tem uma voz boa, porque aí eles normalmente querem, né? Uma voz boa, uma escolaridade boa, uma comunicação boa, né? São aspectos que são treinados também, né? A parte da comunicação, né? E tal. Então, ele pode ser uma pessoa que possa vir a ter um bom trabalho, tá? Bom, parcerias na qualificação. Essa parceria na qualificação, olha, é um trabalho bastante significativo que a gente tem tido respostas muito boas. Por exemplo, o trabalho com o CEF. O CEF é uma entidade federal, né? E a gente começou esse trabalho numa época que a gente fez um treinamento na área de telefonista e a gente fez uma visita ao CEF e pedimos para ver a possibilidade de ser treinado lá telefonista. E eles, de repente, começaram a pensar em outras questões. O trabalho foi bom, foi umas 2 semanas. O pessoal esteve lá, os portadores de deficiência física, e depois eles nos convidaram para ser parceiros na questão de qualificação de portadores de deficiência. Então, nós temos um trabalho com CERPO hoje de aproximadamente 30 pessoas que já colocamos. Tem mais de 20 pessoas trabalhando hoje no CERPO, estagiários, né, aprendendo lá serviços, né, internos. Eles lá fazem trabalho, eles atendem telefone, eles deixam documentação de um setor para outro. Existem setores que eles têm uma atuação bem mais, eles têm um trabalho bem mais atuante, né? Isso vai variar de setor para setor. Mas tem um detalhe, eles podem passar até 2 anos nessa experiência de qualificação. Agora, além dessa aprendizagem riquíssima que eles têm de aprender a convivência com outras pessoas, né? Como se portar no emprego, né? O CERPO é muito bem visto lá fora como empresa federal. E eu quando eu termino, normalmente eu encaminho, né, pessoas que não tenham trabalhado ainda, pessoas de primeiro emprego, que eu não tenho dificuldade de colocar primeiro emprego. Então a gente já encaminha para lá para aprender aquela ginga, né, para se profissionalizarem lá dentro. Eles também ficam estudando, porque pode ser a partir de 8ª série. Eles não têm experiência profissional, mas ficam lá, não só vivenciando o dia a dia da empresa, contato com outras pessoas, eles fazem treinamentos lá dentro e ao mesmo tempo tem uma bolsa.
E lá fora o mercado, enquanto isso eu fico trabalhando no mercado, também quando eu tenho treinamentos, eu já busco essas pessoas, é como se fosse um laboratório. É parecido com o trabalho da Secretaria de Cultura, onde eles estão no aprendizado direto, né, de como ocupar um posto de trabalho, de como melhorar essa questão da empregabilidade. E lá fora, as empresas, quando o estagiário diz, olha, eu já estagiei no CERF, a empresa bota os olhos desse tamanho. Por quê? Porque sabe que o CERF é uma empresa que trabalha com qualidade, que treina muito seus funcionários. Então, é muito, o pessoal, as empresas gostam muito de receber os ex-estagiários do CERF, né? O trabalho da Secult, que a gente já falou, com os portadores de deficiência auditiva, que também é um trabalho que nós temos já uns 5 anos que desenvolvemos com ele, muito interessante, onde eles saem restaurador de livros e documentos, certo? E tem uma equipe profissional muito boa lá dentro, há uma receptividade muito boa, bem significativa, é um trabalho muito bom. A APADA, que também tem sido nossa parceira, a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, tem sido uma ótima parceira nessa questão. O SENAC também é fantástico conosco. Ele tem um convênio especial com a nossa unidade, onde os trabalhadores podem ser encaminhados gratuitamente, encaminhados para treinamentos e recebem treinamentos gratuitamente, desde que esteja dentro do perfil, né, com exceção da parte de informática e a parte de higiene e beleza, que eles podem pagar algumas taxas, né, mas os outros treinamentos, auxiliar de escritório, recepcionista, office boy, enfim, todo o know-how que o SENAC tem, né, com os seus treinamentos de mais de 50 anos, ele nos coloca à disposição. É uma equipe extremamente sensível à questão do portador de deficiência, importante que se faça jus a eles e que já contribuíram para modificar a história de portadores de deficiência, história de vida, né? Já está no final. E o CDL também já nos ajudou, o SENAI tem já nos ajudado, né? A questão também, como parte das linhas de ações, as 2 últimas linhas, tem a questão do seguro-desemprego, que nós começamos pela intermediação, falamos da qualificação, tem a parte do seguro-desemprego, que é para o trabalhador desempregado, que tem toda uma legislação que a gente não vai entrar aqui no caso, e, por fim, a própria promoção do emprego, que é todo esse conjunto de ações, né, que visa a promoção do trabalhador, a questão do trabalhador mais diretamente com o emprego, com o mercado formal ou informal, seja uma questão ou outra. Bom, nós estamos abertos a alguma pergunta, se alguém quiser fazer. Olha, 17 anos, 18 anos, porque não é assim, não é tão fechado. Mas como a gente tem o critério de treinar para o mercado, e como o mercado normalmente aceita mais a pessoa de maior idade, né, a partir de 18 anos, não é que o IDT feche. Não, a idade máxima é o quê? 50 anos. A gente tenta trabalhar mais. A gente vê, às vezes o quê? Depende do profissional e depende, porque assim, a gente tem que treinar, voltar para o mercado. Eu não posso treinar aqui alguém com 100 anos, porque eu sei que eu não vou colocar no mercado. É difícil, mais difícil, né? Então a gente tem que treinar, tem que tentar treinar bem e treinar para o mercado. Foco totalmente voltado para o mercado. Ao longo desse curso de abastecimento, né, através do processo de palestrantes, o sucesso das pessoas que portadores de deficiência têm no trabalho, né, através das palestras dos próprios empresários. E então, você hoje colocou uma questão: esses que estão dentro do mercado, os empresários estão satisfeitos com o resultado dele, né, que pressupõe que talvez precisamos fazer um trabalho bem maior de divulgação. Então, me pergunta nesse contexto da divulgação, por exemplo, o que é que o seu setor, o seu grupo, a nível de plano de ação, o processo de divulgação desse sucesso em relação aos empresários, né? Porque a gente precisa atingir maiores quantidades de empresários. Tendo em vista os resultados concretos que estão sendo mostrados aí. Pelo menos eu tive experiência assim, externa, né? Vocês trabalham diretamente com o ambiente dela, mas deu para perceber que está tendo sucesso nesse trabalho, e até porque algumas demandas, alguns postos de trabalho, pode ser realmente encaixado, até para ser específico para eles também, né? Então, como é que existe um plano de ação? Existe. Olha,
Nós temos, por exemplo, trabalho com a participação do pacto. Nós participamos do pacto de cooperação, nós estamos no pacto, né? E também estamos, por exemplo, com um trabalho com o doutor Irã, que já vem sinalizando, já tem um tempinho, mas a gente vem sinalizando, fazer uma reunião, porque a gente tem dificuldade de juntar um grupo de empresários, a gente tem. Mas, por exemplo, o doutor Irã, que é da ACDL, e ele faz parte de uma categoria, né, de empresários, ele pode, né, convocar essas pessoas e nós já o abordamos, ele já nos colocou à disposição, né, e a gente vem tentando essa ideia. Ele falou agora, recentemente, que após as eleições, né, que íamos organizar esse encontro, vou chamar de encontro, nós com os empresários, para que a gente pudesse fazer uma rápida exposição, né, do trabalho que a gente desenvolve para o portador de deficiência. Nesse momento de encontro, vocês têm um metodologia mostrando? Sim, temos. Temos todo o trabalho, tem pesquisa, tem bastante coisa que a gente pode colocar para o empresário de forma rápida. Podemos sim. Quando a gente trabalha com o próprio Roberto Matoso, né, nas aberturas, né, de trabalhos, de eventos que ele faz na área de treinamento. Então, sutilmente, ele ia fazer uma abertura onde estava um empresário de recursos humanos, a gente ia lá, levávamos o Coral do Silêncio, coral, não sei se aqui acho que deve ter alguém que conheça, né? Coral de surdos, né? Eles não estavam esperando que ninguém fosse falar sobre o trabalho dessa natureza. Então, a gente pegava o pessoal tudo com o coração despreparado, né? Era nego rolando lágrima aqui, né? Então, quer dizer, a gente, por exemplo, o trabalho do Tem Prudente foi fruto desse trabalho. Já foi fruto desse trabalho. Agora, a gente sabe que as coisas não acontecem assim, de um minuto para o outro, né? Como a gente gostaria, como as pessoas que estão lá no banco têm necessidade, né? O próprio presidente da CDL, da Federação das Indústrias, também a gente já abordou. Afora o trabalho no dia a dia que a gente vem tendo, reportagem. Recentemente saiu uma reportagem nossa, através do pacto, do jornal O Povo. Então, o próprio jornal O Povo, a gente tem outras ideias aí que a gente está tentando, né, colocar adiante para que a gente possa, né, tentar ver se essa sociedade consegue mudar. Mas a gente sabe que tudo ligado ao social é lento. Ainda tem muita gente que desconhece o trabalho que o IDT desenvolve, voltado para essa categoria, como até o que as entidades de vocês desenvolvem, né? A gente sabe disso. Muitas vezes o pessoal, eu nem sabia que tinha PAI, eu não sabia que tinha isso aqui, eu não sabia que tinha aquilo ali. Né? E há quantos anos existe a PAI, com um trabalho tão brilhante? Há quantos anos existe a Pestalozzi, com um trabalho tão brilhante? E outras entidades aí, que a gente sabe, né? Infelizmente, parece que essas coisas, elas ficam muito esquecidas, né? As pessoas não sentem atrativo, não sei. Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, né? Então, é por aí. E as pesquisas também que a gente vem fazendo e outras que a gente vem fazer, né? Sobre essa área. Aquele trabalho do agente externo que ela fez com a equipe. Certo. Bom, olha, tem um trabalho também, hoje é feito por mim também. Olha, tem um trabalho também feito diariamente até, né, com visitas às empresas, certo? Onde a gente vai, às vezes a gente consegue agendar, ou às vezes a gente chega direto e aborda o empresário, né, falando sobre o trabalho que a gente desenvolve e vendo, primeiro mostrando o trabalho. A primeira coisa que a gente tem que ir e mostrar para o empresário, porque muitas vezes ele não conhece, né? E daí, numa outra oportunidade, a gente retorna, vê a possibilidade, se ele quer alguma mão de obra, se tem interesse. E daí pode começar uma boa relação e no futuro posto de trabalho poderá surgir, ou vários outros postos de trabalho poderão ser ocupados a partir dessas visitas. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer assim, carinhosamente a presença da Fátima Almeida, porque eu acho que ela foi muito clara, né, explicou de uma forma muito objetiva o trabalho lá do atendimento a pessoas portadoras de deficiência lá do IDT, né, e gostaria de agradecer assim mesmo do fundo do coração, que eu já vi também acompanhando um pouco o trabalho deles, inclusive eu li a monografia dela, muito obrigada, uma monografia excelente, que ela coloca muitos dados, muitas estimativas, e perguntar se vocês ainda têm alguma dúvida, alguma coisa, que aí a gente vai agora passar para o filme.
futuro, porque é nele que vamos passar o resto de nossas vidas. Porém, às vezes, isso não passa de palavras para muitas pessoas que acabam ficando quase que totalmente amarradas ao presente. Ou então sonham sobre o futuro, mas não fazem nada a respeito. E assim os sonhos parecem, no melhor dos casos, uma ilusão, e no pior, impossíveis. Mas pensar dessa forma no futuro é um engano. Olá, meu nome é Joel Wagner. E viemos aqui falar sobre por que as visões positivas do futuro são tão importantes, mesmo essenciais, para nações e organizações, corporações e comunidades, indivíduos jovens e velhos, sem deixar de fora qualquer um de nós que queira fazer uma diferença no mundo. Uma visão do futuro. Distribuído no Brasil por Ciamar, versão brasileira Winstar. Comecei meu estudo do futuro em 1973, no final da Guerra do Vietnã. A OPEP controlava os preços da energia, Watergate estava no início e a inflação disparava, fora de controle no mundo inteiro. Para muita gente, dos capitães da indústria aos transeuntes na rua, os problemas do presente pareciam tão avassaladores que parecia infrutífero ficar pensando no futuro. Mesmo assim, em meio a toda essa turbulência e pessimismo, encontrei um trabalho de 3 pesquisadores que me provaram que ter a atitude exatamente oposta, uma atitude positiva, era muito melhor. Cada um desses estudiosos, a seu modo, me convenceu de que é essencial que pensemos a respeito, sonhemos com e, eventualmente, imaginemos nosso futuro. E especialmente nos tempos mais difíceis. De fato, eu acredito que ter uma visão positiva do futuro talvez seja o mais poderoso motivador que você e eu possuímos para a mudança. Agora vamos fazer uma viagem para ver como estas ideias se encaixam e como usar estas ideias para tornar as nossas organizações, as nossas famílias, as nossas vidas mais ricas e mais proveitosas.